Olá, esse é um vídeo sobre reações de substituição aromática eletrofílica. Foi baseado na apostila de mesmo nome de Química Orgânica 2, ministrada pelo professor Omar Pandolli, da PUC-Rio. Então, o sumário do que nós vamos abordar são essas reações de substituição eletrofílica aromática: halogenação, nitração, sulfonação, alquilação e acilação de Friedel-Crafts. A gente vai ver o mecanismo de cada uma delas. Mas antes eu queria passar por uma revisão bem rápida de teoria de ácido e base de Lewis, que vai ser bem interessante para a gente na frente. Em 1923, Gilbert Lewis propôs essa teoria, que é uma das mais abrangentes, né, no conceito de ácido e base. Ela engloba, por exemplo, a teoria de Bronsted e Lowry, que também foi proposta nesse mesmo ano, né, de 1923. Então, o que ela preconiza? Que ácido de Lewis é toda e qualquer espécie química que é capaz de receber o par de elétrons. E já a base de Lewis é toda e qualquer espécie que é capaz de doar o par de elétrons, por sua vez. Então aqui tem um exemplo do trifluoreto de boro e da amônia. No caso, o trifluoreto de boro, o ácido, né, de Lewis, a gente pode ver que ele tem apenas 6 elétrons, então ele não está respeitando a regra do octeto, mas justamente por possuir apenas 6 elétrons, ele pode receber um par de elétrons e formar uma ligação covalente coordenada. E é o que ele vai fazer pegando esse par de elétrons do nitrogênio, que é do grupo 5, né? O nitrogênio pode doar para o boro, formando a ligação covalente coordenada. Uma outra questão também que é interessante de abordar é a hibridização. Pegando, por exemplo, o alumínio, que tem o número atômico 13, a distribuição eletrônica do alumínio sem hibridização é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p1. Todos eles respeitando o princípio de exclusão de Pauli, né, com os espinhos contrários. E aí já com a hibridização a gente tem a utilização do orbital S, de 3s, né, e dois orbitais do 3p. Então a gente fica com 1s2, 2s2, 2p6, 3sp2 e o P puro, que pode receber um par de elétrons. Isso que leva à formação de complexos, o que é fundamental à ação como catalisadores, que é o que a gente vai ver, e que alguns muito importantes e muito utilizados na química orgânica é o LCl3, o FeBr3, FSL3 e BF3. Então a gente vai ver mais à frente. O mecanismo geral das reações de substituição eletrofílica é que num primeiro passo a gente tem o anel benzênico atuando como nucleófilo, ele adiciona o eletrófilo e quando ele adiciona ele quebra a aromaticidade, né? Deixa de respeitar a regra de Huckel, então tem a formação de um cátion e temos que representar as formas de ressonância. Então, por exemplo, essa ligação dupla se deslocalizando para essa ligação, a carga positiva vem para cá, como a gente pode ver por essa estrutura. Essa segunda ligação pode vir para cá, levando a carga positiva para cá, e a gente para nessa estrutura porque esse carbono é um carbono de hibridização sp3. Então não pode passar por ele a aromaticidade, não pode passar por ele essa deslocalização das cargas. E a gente tem o íon formado, né, que é a base. Num segundo passo, a gente tem a base desprotonando esse anel, e aí, no que desprotona, esse par de elétrons da ligação pode retornar ao anel, retornando a aromaticidade, e aí formação do ácido. Então, esse é o mecanismo geral. A halogenação é bem comum, né, e em geral nós temos a cloração ou a bromação. É mais difícil, né, vou colocar o iodo ou o flúor. O iodo por causa do tamanho e o flúor por causa da reatividade, né? Ele é muito eletronegativo, então é mais difícil de acontecer. Então vamos ver o mecanismo mais passo a passo. Então a gente tem o bromo diatômico aqui nessa primeira etapa. Ele se combina com o brometo de ferro 3, formando o complexo, o bromo, que é do grupo 7, né? Fica com carga positiva, o ferro com carga negativa. Numa segunda etapa, a gente tem o anel benzênico
atuando como nucleófilo, ele ataca o bromo, adicionando o bromo ao anel, né? Então tem o hidrogênio que já estava lá presente, o bromo, o carbocátion acaba sendo formado. E a gente tem que representar novamente as estruturas de ressonância do íon arênio. Lembrando, né, que ele não é aromático, né? Essas três estruturas aqui não são aromáticas, não obedecem à regra de Huckel. E tem a formação também do FeBr4 com a saída desse bromo para o anel. Então, numa terceira etapa, a gente quer reestabelecer a aromaticidade. Então, o FeBr4, o bromo, um dos bromos do FeBr4, ele ataca o hidrogênio para desprotonar esse anel. O par de elétrons novamente volta, retorna a aromaticidade. Então, forma o bromo-benzeno, o HBr e o FeBr3, o catalisador é regenerado. A nitração é bem parecida, então no que a gente acaba formando, a gente tem o ácido nítrico, o ácido sulfúrico, para a formação do nitrobenzeno, formando também o hidrogênio sulfato e o íon hidrônio. O mecanismo, então, a gente precisa do ácido nítrico e do H2SO4, porque o ácido nítrico vai desprotonar o H2SO4, o ácido sulfúrico, que é um ácido mais forte. Então, desprotonando, a gente tem a formação do hidrogênio sulfato e a presença de um bom grupo abandonador também aqui, né? A água presente. Então, a gente consegue a formação da água e da formação do íon nitrônio. Esse íon nitrônio, ele tem essa carga positiva no nitrogênio, o que favorece a atuação do anel benzênico como nucleófilo. Então, ele consegue atacar aqui, né, se ligar ao nitrogênio. Tem uma das ligações duplas, né, dos oxigênios. A ligação dupla vem, os par de elétrons da ligação dupla vem para o oxigênio. A gente tem a quebra da aromaticidade novamente, o íon arênio, a gente tem que representar as estruturas de ressonância. E aí a gente tem a água atuando como uma base para desprotonar e fazer o retorno da aromaticidade, formando o composto nitrobenzeno e o íon hidrônio. Outra coisa bem importante é a redução do nitrobenzeno, né, desse grupo nitro, através do ferro em meio ácido, e depois de uma atuação de uma base, a gente consegue a formação da anilina, ou seja, a redução desse grupo nitro. A sulfonação, a gente precisa do trióxido de enxofre em H2SO4 concentrado para ter a formação do ácido benzeno sulfônico. Então, inicialmente a gente tem aqui o H2SO4, ele vai se dissociar em trióxido de enxofre, íon hidrônio e o hidrogênio sulfato. O SO3, a gente tem o anel benzênico novamente atuando como nucleófilo, vai reagir com o enxofre, tem a quebra da ligação dupla aqui, né, indo para o oxigênio, fica com carga negativa. A gente adiciona o SO3 adicionado ao anel, então tem a formação do carbocátion, representar novamente as estruturas de ressonância. E aí a gente tem o H2SO4 atuando como uma base para desprotonar e retornar a aromaticidade, né? Então fica o SO3-, o grupo SO3- ligado ao anel benzênico e tem o H2SO4 sendo regenerado. Então, esse SO3-, né, ligado ao anel, ele pode se protonar através do ataque do íon hidrônio. Então, ele forma com esse ataque o ácido benzeno sulfônico e água. A alquilação, a gente tem um cloreto de alquila reagindo com o catalisador, o AlCl3, e aí forma um carbocátion e o íon cloreto. Então, nesse caso aqui, a gente tem o cloreto de isopropila, ele vai se ligar, vai reagir com o AlCl3, que é o catalisador, formando o complexo. Então, a gente tem a carga positiva aqui no cloro e a negativa no alumínio, que é do grupo 3A, como foi falado lá atrás.
E aí, esse par de elétrons da ligação entre a isopropila e o cloro, como o cloro é mais eletronegativo, ele consegue puxar essa carga e aí acaba formando o carbocátion secundário, né? Então, com a formação do carbocátion, o nucleófilo, o anel benzênico, consegue atacar esse carbocátion, adiciona ele ao anel. Novamente aqui tem que representar as estruturas de ressonância, respeitando que para aqui no carbono sp3, que sofreu adição, né? E a LCl4 vai atuar como uma base, o cloro do AlCl4- vai atacar o próton, e com isso, com esse par de elétrons aqui voltando para o anel, a gente tem o retorno da aromaticidade, seguindo aquelas regras de Huckel. Então a gente tem a formação do isopropilbenzeno, HCl e o AlCl3. Tem outras possibilidades de alquilação. Por exemplo, se o grupo que a gente quer adicionar ele estiver com uma insaturação, a gente consegue, através do HF, quebrar essa dupla e adicionar ao anel benzênico. Ou, por exemplo, também, se for um álcool com BF3, a gente consegue adicionar ao anel. Então, isso vai depender realmente do que a gente tem em mãos e de qual rota é mais fácil seguir para a síntese. E temos, por fim, a acilação de Friedel-Crafts. Então, a gente tem o grupo acila, né, clorado. Ele vai se ligar ao LCl3, formando o complexo, né? E aí, o oxigênio da carbonila tem 2 pares de elétron. Então, a gente tem a deslocalização desse par de elétrons, formando uma ligação tripla. E com isso, o cloro consegue sair com esse par de elétrons, deixando esse grupo, né? Então, a gente tem a formação do grupo acílio, e aí a gente tem a tripla ligação, podendo se deslocar para o oxigênio novamente, então a carga positiva que estava, né, no oxigênio vem para o carbono, e a formação do LCl4. Num terceiro passo, a gente tem o íon acílio. O íon acílio é o eletrófilo. O nucleófilo ataca o carbono, então a ligação tripla, os elétrons de ligação tripla vêm para o oxigênio novamente. Formação do carbocátion, íon arênio, já bem conhecido, né? E aí a gente tem que desenhar as estruturas de ressonância, pelo menos saber da existência delas. O AlCl4 novamente vai agir como a base, desprotonando o anel, retornando a aromaticidade. A gente tem a carbonila aqui, né? O HCl, a gente tem, quer dizer, a acetona, o HCl e o AlCl3. Essa acetona ela vai reagir com a LCl3 formando um outro complexo. E aí esse complexo, uma vez lavado com água, ele volta de novo a acetona e o hidróxido de alumínio e HCl. Bom, gente, é isso. A bibliografia foi a apostila, como eu falei, realmente da substituição aromática eletrofílica, fornecida pelo professor Omar Pandolli, professor de Química Orgânica 2, e também o livro do McMurray, volume 1, Química Orgânica. Ok, muito obrigada.